Israel iniciou a Operação Linha Ascendente no Irã em 12 de junho. Em um dia, algumas das instalações nucleares mais importantes do Irã estavam em ruínas e vários funcionários-chave foram assassinados. Isso foi um tremendo revés para o Irã e uma grande vitória para Israel. Mas há uma questão que muitas pessoas ignoram. Em 12 de junho, Israel chocou a Rússia, além de causar danos ao Irã. Isso se deve ao fato de que a maioria dos sistemas de defesa aérea iranianos, que são as mesmas armas que deveriam ter impedido a Operação Linha Ascendente, não tiveram o desempenho esperado. A Rússia agora está preocupada com o colapso ainda mais rápido de suas próprias defesas após o fracasso da defesa aérea iraniana. Antes de nos aprofundarmos nas razões por trás do medo da Rússia, é necessário apresentar um breve panorama da Operação Rising Line para avaliar a magnitude dos danos que Israel conseguiu causar entre 12 e 13 de junho. Sabe-se que a Rising Line destruiu algumas importantes instalações militares iranianas. Segundo a BBC, às 3h, horário local, explosões começaram a atingir a capital iraniana, Teherã. E logo depois, outras bombas foram detectadas em todo o país. A usina nuclear de Natanz, a cerca de 225 quilômetros ao sul de Teherã, estava em chamas poucas horas após os primeiros ataques. As forças de defesa de Israel confirmaram posteriormente o ataque e divulgaram que ele causou graves danos à instalação após uma tremenda explosão. Isso demonstrou a eficácia do ataque israelense. Embora nenhum aumento nos níveis de radiação tenha sido detectado, indicando que Israel não atingiu as instalações mais vitais do local. A CNN afirma que nem Natanz nem as instalações nucleares de Isfahan e Fordow, que também se tornaram alvos da Rising Line, deveriam ter sido atingidas. A mesma publicação conversa com Ali Vaez, diretor do projeto Irã do Grupo de Crise Internacional, e relata que fotografias de satélite revelam um grande impacto em pelo menos um desses locais. Vaez disse à CNN que a interrupção afetou toda a cadeia de suprimentos nucleares. Agora que essa cadeia está rompida, ela pode ser reconstruída em alguns meses, pois o Irã possui os materiais e a expertise necessários. Além disso, Vaez ressalta que ataques por si só não resolverão o problema nuclear do Irã. Israel não se importará. No entanto, Israel demonstrou sua capacidade de atacar os 3 locais repetidamente, atingindo-os apenas uma vez. Afinal, estes são alguns dos locais mais importantes do Irã e, portanto, mais bem protegidos. Suas defesas contra o ar falharam. Esses sites agora estão seriamente afetados. Israel conseguiu eliminar vários dos líderes militares e nucleares mais importantes do Irã, além de atacar instalações militares estratégicas. Pelo menos 12 autoridades iranianas, incluindo vários generais importantes que servem como conselheiros do comandante supremo do Irã, Al-Khamenei, foram mortos na Operação Linha Ascendente, de acordo com o canal ABC News da Austrália. Para Israel, isso é enorme. O país iniciou uma campanha de decapitação para remover líderes importantes do governo iraniano. Mais uma vez, conseguiu tudo isso por meio de ataques aéreos contra os quais o Irã deveria ter se defendido. A BBC também relata que o Irã afirma que pelo menos 78 pessoas, incluindo crianças e civis, foram mortas. Para mais informações, assista ao nosso vídeo sobre o primeiro ataque, onde detalhamos mais sobre a Rising Line e suas realizações. A pergunta que se segue é clara: como a Rússia se relaciona com tudo isso? As defesas aéreas do Irã são a chave. As autoridades russas agora precisam encarar o fato de que as defesas aéreas do Irã durante a Operação Linha Ascendente foram um fracasso completo. Isso é um problema. Sistemas russos, ou clones de sistemas russos, como o S-300 e o S-400, constituem a maioria das defesas aéreas do Irã. O Kremlin acaba de ser forçado a testemunhar o fracasso completo desses sistemas, que supostamente são o ápice da defesa aérea russa,
diante de um ataque aéreo coordenado e bem planejado por enxames de caças israelenses. Segundo o Defense Blog, isso destaca a ansiedade que atualmente envolve os analistas militares russos. O Defense Blog afirma que a operação israelense aumentou as preocupações sobre a capacidade da Rússia de repelir um ataque coordenado de um inimigo tecnologicamente sofisticado como a OTAN, citando fóruns militares em russo e críticas não oficiais circuladas por redes pró-Kremlin. Todos aqui sabem, como afirmou um comentarista, que se qualquer nação da OTAN tomasse alguma atitude, isso é exatamente o que aconteceria com a Rússia. Vale a pena revisitar esse ponto da OTAN. Primeiro, é fundamental reconhecer até que ponto as renomadas defesas aéreas do Irã foram baseadas em tecnologia russa. O Irã recebeu continuamente sistemas russos para fortalecer suas defesas aéreas, como noticiou a Forbes em agosto de 2024. Embora a Forbes tenha afirmado não ter certeza da natureza exata da remessa na época, tratava-se de um enxame de radares e sistemas de defesa aérea russos. Observou que o Irã já utilizava os sistemas de defesa aérea de curto alcance Buk e Tor da Rússia, além do seu sistema S-300 PMU-2, aparentemente sofisticado. O Irã desejava o S-400 russo há muito tempo. Portanto, é provável que esse sistema fizesse parte da entrega de agosto de 2024. Paul Aiden, colaborador sênior da Forbes na época, afirmou que a Rússia estava jogando um jogo arriscado. Segundo Aiden, Moscou pode estar em risco com qualquer entrega atual ou iminente de equipamento militar russo de ponta ao Irã. Desde que Ismail Haniyeh, líder político do Hamas, foi assassinado em Teherã em 31 de julho, o Irã ameaça atacar Israel. Espera-se retaliação israelense após qualquer ataque iraniano. E equipamentos militares iranianos avançados, incluindo sistemas de fabricação russa, podem ser alvos. Aiden pode não ter percebido o quão proféticas suas declarações seriam. A Operação Linha Ascendente não foi motivada pela tentativa do Irã de responder ao assassinato. No entanto, todos esses sistemas de defesa aérea russos foram testados e falharam quando Israel finalmente começou a atacar o Irã com força. Terrivelmente. A campanha aérea de alta velocidade de Israel contra essas defesas aéreas mostrou o que elas realmente são, como aponta o Defense Blog. Armas completamente ineficazes em operações aéreas sofisticadas, mas que cumprem bem a função de derrubar drones e alguns mísseis de longo alcance. E isso nos traz de volta à questão da OTAN, discutida anteriormente. A estratégia da Ucrânia para destruí-las já causou problemas para as defesas aéreas da Rússia. Mais tarde, falaremos mais sobre o quanto eles lutaram. No entanto, como observado pelo Defense Blog, a Ucrânia utilizou uma variedade de tecnologias, incluindo lançadores de alta massa, mísseis anti-radiação AGM-88 e drones modificados, para destruir o que foi eliminado até agora. A estratégia tende a atingir as defesas aéreas da Rússia em uma escala modesta e tem um preço razoável. As defesas aéreas russas em áreas estratégicas foram corroídas pelos ataques da Ucrânia aqui e ali, criando oportunidades para ataques de drones e mísseis de longo alcance em outros lugares. Quando isso falhou, a Ucrânia dominou os sistemas russos usando enxames de drones como indicadores para que suas armas ofensivas pudessem atingir seus objetivos. A Ucrânia já havia revelado fraquezas na defesa aérea russa. No entanto, como a Ucrânia não possui capacidade aérea para realizar tal ataque, a Rússia não encontrou nada semelhante ao que Israel realizou contra o Irã. O Jewish News Syndicate afirma que, durante a Operação Leão Ascendente, Israel utilizou 200 aviões e 330 munições para atacar cerca de 100 alvos. A Ucrânia não é comparável a Israel apenas no quesito aeronaves. Os caças constituíram a maioria das aeronaves utilizadas por Israel contra o Irã.
Apenas 39 dos 70 caças ucranianos estão em condições de prontidão para o combate. De acordo com a Global Firepower, um ranking anual de 145 países baseado em seu poderio militar, apenas 324 aeronaves, 178 das quais em prontidão para o combate, compõem toda a força aérea. A principal conclusão é que Israel costumava atacar o Irã com aviões mais prontos para o combate do que a Ucrânia. Ignore os caças necessários para executar tal ataque. Mas e a OTAN? Isso é outra história. Até 2025, a OTAN terá a incrível marca de 307 aeronaves distribuídas pelos seus 32 países membros, segundo o estatista. Turquia e França estão entre os países com mais de 1,000 aeronaves, enquanto muitos outros têm várias centenas. Os Estados Unidos vêm em seguida. A estatista afirma ter 341 aviões. Naturalmente, nem todos esses aviões são caças, mas há muitos deles, e esses jatos estão entre os melhores do mundo. Este arsenal coletivo da OTAN inclui Mirages franceses, Eurofighter Typhoons, F-35 e muitas outras aeronaves. É por isso que a Rússia está tão preocupada. O Irã viu o fracasso completo das defesas aéreas que forneceu contra 200 caças israelenses. Juntas, a OTAN tem capacidade para lançar centenas ou até milhares de jatos adicionais do mesmo tipo contra a Rússia. E que esperança teria o Irã contra um número consideravelmente maior de jatos da OTAN, conduzindo um ataque coordenado contra importantes instalações militares russas, se seus S-300, Bucks, Thors e possivelmente até S-400 não conseguissem deter os jatos israelenses? Esta questão é revelada pelo Defense Blog. O blog afirma que uma abordagem aérea multicamadas, mísseis de cruzeiro sofisticados e caças foram amplamente utilizados na operação israelense. A OTAN tem acesso a todos esses itens. Afirma também que problemas com o sistema de defesa aérea da Rússia foram trazidos à tona pelas estratégias de Israel e da Ucrânia. De acordo com o blog, apesar dessas disparidades de escala e sofisticação, os resultados das duas técnicas demonstraram falhas comparáveis nas arquiteturas de defesa aérea do Irã e da Rússia, muitas das quais têm suas raízes em conceitos de projeto e plataformas tradicionais semelhantes. Em resumo, a Operação Linha Ascendente foi forte demais para as defesas aéreas do Irã. Comparadas às vastas capacidades aéreas da OTAN, as defesas russas, que utilizam os mesmos tipos de armamento e um conceito de projeto semelhante, certamente entrarão em colapso da mesma forma. O Defense Blog cita uma análise recorrente que captura com eficácia a situação da Rússia. A defesa aérea é completamente indefesa quando tudo o que temos é o que vemos na mira. Mas por que a Rússia considera isso problemático? Em última análise, não se trata de um conflito com a OTAN e, embora a abordagem da Ucrânia tenha se mostrado bem-sucedida, não é o mesmo que um ataque aéreo catastrófico que oblitera dezenas de instalações militares russas em questão de dias. Por quê? Então, os piores temores da Rússia foram revelados pelos eventos no Irã? A principal razão é que, embora a Rússia e a OTAN não estejam atualmente em guerra, se a Rússia vencer na Ucrânia, pretende expandir sua influência para além daquele país. O chefe da defesa alemão, Carsten Breuer, está entre muitos na aliança que afirmam isso. A BBC cobriu as declarações de Breuer sobre a situação atual na Rússia na cúpula de defesa do Diálogo de Shangri-La, em Singapura, em 1º de junho. Há tanto uma intenção quanto um acúmulo de estoque. Então ele revelou a informação chocante. E em 2029, os analistas estão avaliando isso. Portanto, precisamos estar preparados até 2029. Se me perguntasse agora, eu responderia que isso não é garantia de que não acontecerá antes de 2029. Portanto, precisamos ser capazes de lutar esta noite. A questão é que muitas pessoas na OTAN acreditam que um ataque russo a um Estado-membro da OTAN é iminente. A estimativa de Breuer é de menos de 4 anos. Para Putin, essa é a questão. Ele pode acreditar que pode usar a mesma estratégia que está empregando na Ucrânia
contra um país menor da OTAN, talvez um dos países bálticos. De acordo com o artigo 5 da Carta da OTAN, ele provavelmente escreveu: "Não somos a favor de uma coisa só." Segundo esse artigo, todos os membros da OTAN têm a obrigação de defender qualquer membro que seja atacado em seu território. Putin terá que enfrentar todo o poderio das forças aéreas unificadas da OTAN, previamente especificadas, se atacar um membro da OTAN. Embora muitos membros da OTAN estejam preocupados com o fato de a aliança, especialmente os membros europeus, não estar preparada para um conflito com a Rússia. Os eventos no Irã também demonstraram que as defesas aéreas russas não estão preparadas para a OTAN. Se as defesas iranianas estivessem funcionando em plena capacidade, esse seria o caso. No entanto, não estão. O que nos leva à segunda razão pela qual a Rússia considera os eventos no Irã tão problemáticos. O exército de Putin já está severamente em desvantagem. Como mencionado anteriormente, a estratégia da Ucrânia para destruir as defesas aéreas da Rússia difere muito do que Israel realizou no Irã e do que a OTAN poderia fazer contra a Rússia. No entanto, diferente não significa ineficiência. As defesas aéreas da Rússia foram em grande parte devastadas pela Ucrânia. Tanto na Rússia quanto no campo de batalha ucraniano, 187 sistemas antiaéreos russos estão atualmente em ruínas, de acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia. Além disso, há vários exemplos de conquistas da Ucrânia. Por exemplo, considere o que aconteceu em 15 de junho. 3 dias após Israel iniciar a Operação Leão Ascendente, a Ucrânia destruiu cerca de 70 milhões em defesas aéreas russas no território de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia, usando drones espiões. De acordo com a mídia United 24, a Ucrânia teve que atacar um sistema de defesa aérea em território ucraniano ocupado pela Rússia para realizar esse ataque. Desta vez, utilizou 2 drones kamikazes para destruir um sistema de defesa aérea Pantsir S-1. O Pantsir errou o alvo com um míssil antes de tentar abatê-lo com seu canhão de 30 mm. De acordo com imagens capturadas por outro drone ucraniano, ambas as tentativas foram infrutíferas. O primeiro drone atingiu a casa. O Pantsir não ficou inoperante por causa daquele drone, mas foi desativado por outro drone que atingiu o módulo de combate do sistema. Além de demonstrar que um Pantsir pode errar um drone com um míssil, este incidente é apenas um dos vários exemplos de feitos semelhantes da Ucrânia contra as defesas aéreas da Rússia. Que esperança teria um sistema de defesa aérea como esse contra caças e mísseis de cruzeiro que rompem barreiras sonoras? Se fosse o caso. Além disso, a Rússia está perdendo mais sistemas de defesa aérea a cada dia, mesmo que consigam atingir seu território. Putin agora precisa encarar o fato de que seu já frágil plano antiaéreo é ineficaz contra a Ucrânia e será inútil diante de um bombardeio aéreo liderado pela OTAN. E a situação da Rússia piora. Uma análise mais detalhada da Operação Rising Line revela que Israel conseguiu realizar o ataque em parte porque seus agentes do Mossad conseguiram entrar secretamente no Irã e derrubar um grande número de suas defesas aéreas. A CNN afirma que o Mossad conseguiu contrabandear armamento para o Irã antes que Israel lançasse seus ataques, o que seus agentes então utilizaram para atacar as defesas iranianas de dentro de suas próprias fronteiras. Isso demonstra a fragilidade das defesas do Irã contra subterfúgios, afirma Holly Dagres, pesquisadora sênior do Instituto Washington. Segundo Dagres, o Mossad vem usando o Irã como playground há anos. Israel demonstrou repetidamente que sempre leva vantagem neste conflito secreto, que agora se desenrola abertamente desde os ataques iniciais de retaliação em abril de 2024, matando importantes especialistas nucleares e destruindo instalações nucleares iranianas. A Rússia tem excelentes motivos para se preocupar com as ações do Mossad no Irã. Tudo isso reflete as ações tomadas pela Ucrânia na Rússia desde a invasão de Putin. Mesmo que a Ucrânia não assuma a responsabilidade por elas,
Os assassinatos em solo russo estão se tornando mais frequentes. Exemplos abundam, incluindo a morte do general do exército russo Yaroslav Moskalik por um carro-bomba em abril e o assassinato do tenente-general Igor Kirillov em dezembro, desta vez usando uma bomba escondida dentro de uma scooter. Essas atividades são mais profundas e se assemelham às do Mossad. Ao contrabandear armas para o Irã, Israel conseguiu executar a Operação Linha Ascendente. Você já ouviu isso antes? Deveria. Ações semelhantes foram tomadas pela Ucrânia em 1º de junho, quando destruiu 1/3 da frota de aeronaves russas como parte da Operação Teia de Aranha. A Ucrânia usou caminhões e drones para entrar secretamente na Rússia. Tudo isso indica que Putin está enfrentando mais uma nova realidade. Ele sabe que agentes ucranianos estão operando em seu território, mas não consegue detê-los. Haveria notícias sobre isso, se pudesse. Propagandistas do Kremlin gostariam de alegar que a Rússia está prendendo espiões ucranianos em todo o país. No entanto, não é o caso, pois esses espiões continuam operando com sucesso sem serem detectados. Agora, considere as implicações disso para um futuro em que a Rússia e a OTAN estejam em guerra. A Ucrânia já revelou que a Rússia e o Irã são igualmente vulneráveis em termos de sistemas de defesa aérea e ocultação. Isso implica que as ações do Mossad no Irã podem ser usadas como modelo para ataques aéreos contra a Rússia no futuro. Putin tem um problema significativo ao combinar essa farsa com o formidável poder aéreo da OTAN. A Rússia precisará reavaliar, concluiu o blog de defesa. Putin precisa agora alterar sua estratégia após perceber o desempenho miserável das defesas aéreas de seu país contra Israel. Além disso, ele está ciente de que a Ucrânia pode conduzir operações comparáveis às do Mossad, o que significa que suas defesas podem ser destruídas antes mesmo de poderem disparar contra aeronaves que se aproximam. Se o coletivo de defesa alguma vez sentisse a necessidade de executar uma operação no estilo da linha ascendente, presumivelmente também seria capaz de enviar seus próprios espiões para dentro do território russo. De acordo com o blog de defesa, há uma crescente preocupação pública de que a infraestrutura de alto valor e os ativos estratégicos de mísseis da Rússia possam ser alvejados e destruídos poucas horas após um ataque liderado pela OTAN. Nem dias, nem horas, nem mesmo semanas. Se Putin estiver falando sério sobre entrar em guerra com a OTAN, as defesas aéreas da Rússia não são nem de longe tão robustas quanto deveriam ser, como Israel demonstrou em tempo real. A maior fraqueza da Rússia foi identificada como sendo o poder aéreo coordenado. Dado que a Ucrânia destruiu tantos de seus sistemas de defesa aérea, Putin não terá muito tempo para agir se realmente pretende lançar uma invasão fora da Ucrânia nos próximos 4 anos. E ainda nem discutimos como as futuras vendas de armas da Rússia podem ser impactadas pelo que aconteceu com o Irã. Na verdade, a Ucrânia já demonstrou a ineficácia de todos os armamentos russos. Israel apenas enfatizou esse ponto. Se você assistir ao nosso filme, que mostra o quão terríveis são as armas russas, verá que a Rússia não tem mais compradores. A utilidade das defesas aéreas no combate contemporâneo é seriamente posta em dúvida por esses desenvolvimentos.